tentar ressuscitar a pessoa, eu acho que é mais de 99,9% de probabilidade de que as pessoas, nenhuma delas vai conseguir, de fato, ser ressuscitada, né? Nenhuma delas vai... E se forem ressuscitadas, vai ser um vegetal, né? Eu acho que dificilmente vão conseguir fazer com que a pessoa volte a funcionar como funcionava antes. Eu uso o termo funcionar... Você acha que com as técnicas atuais de criogenia, a informação do aprendizado gravado nos neurônios, porque pelo menos eu entendo a pessoa humana como o conjunto do aprendizado que ela tem, mais talvez o sistema límbico, que tem os instintos, que cada um pode ter instintos diferentes um do outro, mas algumas pessoas têm certas tendências de nascença já no cérebro límbico. Mas você acha que essa informação toda do cérebro, ela está conservada nos cérebros congelados, ou essa informação pode ter sido perdida? Eu acho que um dos grandes problemas que justamente você comentou, a preservação da identidade da pessoa, né? Se aquilo que você vai restaurar vai ser a mesma pessoa que havia sido congelada antes. A identidade ela vai mudando o tempo todo, né? Por exemplo, a pessoa que você é hoje não é exatamente a mesma que você era ontem. Então tem que ter uma tolerância de similaridade. Né? Qual a similaridade tolerante para que continue preservando a identidade, a essência da pessoa, e em que medida deixa de ser aquela pessoa? Não tem uma interface bem definida que estabelece até que ponto a similaridade você interpreta como sendo a mesma pessoa e a partir de que ponto deixa de ser. Isso gera algumas dificuldades, tanto éticas quanto técnicas, né? Mas eu acho que não é o ponto mais importante, porque se você consegue preservar, vamos supor, uma similaridade, como você é hoje, como você era 10 anos antes, como você vai ser daqui a 10 anos no futuro, provavelmente é uma diferença maior do que se você tivesse um irmão gêmeo e o seu irmão gêmeo no mesmo período, né? Claro que isso, à medida que vai evoluindo a vida, você vai se distanciando. Você tem um irmão gêmeo no começo, são muito parecidos. À medida que a vida vai avançando, eles vão seguindo caminhos. Aqui não sei se está aparecendo aqui, mas enfim, eu queria representar aqui, mas acho que não estava aparecendo aqui embaixo, não estava fora da tela. Não, eu vi. Vocês são quase idênticos no começo, mas à medida que vão evoluindo, ao longo da vida vão se modificando. Mas digamos que... Isso também, se uma pessoa se clonar, né, se eu pudesse criar uma réplica idêntica de como eu sou hoje, com o tempo essas duas pessoas iam se distanciar cada vez mais também. Inclusive, os meus dois clones iam querer fazer isso. Não ia querer que os dois fizessem a mesma coisa. Cada um ia se especializar em uma coisa. Provavelmente eu ia conversar com o meu clone, eu vou me especializar mais nessa área, você se especializa em outra área. Porque não adianta os dois fazerem as mesmas coisas, né? Sim, inclusive porque as próprias pessoas elas querem ter sua própria identidade. Inclusive, como são gêmeos chifópagos, né? Eles querem preservar a identidade de uma certa maneira. Eles não querem se fundir. Embora a longo prazo, no futuro, acho que a tendência é de que haja uma fusão, né? Todas as pessoas e todas as máquinas e talvez alienígenas se combinem numa consciência. Não vai haver diferença muito clara entre coletividade e individualidade. Acho que vai haver uma fusão generalizada, né? E talvez haja focos assim de distribuições de tarefas, como se fosse um multiprocessamento gigante, e algumas tarefas vão ser distribuídas nesse multiprocessamento gigante. Mas acho que isso até porque estão sendo desenvolvidas já tecnologias que vão conectar o cérebro na internet, né? Então, se as pessoas tiverem o cérebro conectado na internet, a forma como as pessoas processam informação e transmitem essa informação entre si vai ser drasticamente diferente. Pode afetar também a noção que a gente tem de identidade, né? Então, essa questão da identidade, eu acho que é muito complexa e muito mal compreendida. A gente não tem... O conceito que a gente tem habitual da identidade está associada atualmente ao cérebro, né? A gente tem uma associação... Se você faz, por exemplo, transplante de corpo, né? Não se fala transplante de cérebro, sim transplante de corpo. Você preserva o cérebro e troca o corpo inteiro, que a identidade está mais bem representada pelo cérebro do que qualquer outra parte do corpo. Só que à medida que você conecta o cérebro com outros... Tem alguns cérebros aí tão ruins que eu preciso de transplante de cérebro mesmo. Pois é. Aí tem uns que se você trocar, se você preserva o corpo representa melhor pode a identidade jogar fora. da pessoa do que... talvez até a maioria, não sei, talvez a maioria dos casos seja assim, talvez sejam poucas exceções que...
Mas acho que essa questão de conectar vários cérebros, e não só vários cérebros, mas cérebros também com máquinas, e talvez com alienígenas também, e outras entidades que possam se conectar, que gere esse senso de coletividade misturado com a individualidade, eu acho que leva, inclusive, a um questionamento sobre o significado das palavras, né? O que significa exatamente individualidade, o que significa identidade, o que significa coletividade. Porque vai ter uma miscigenação que torna confuso esses significados que a gente tem atualmente e vão precisar ser reconsiderados, né? Vai haver necessidade de uma reclassificação e uma reinterpretação de muita coisa que nós compreendemos atualmente e vai precisar de uma reavaliação, né? Sim, você já viu um filme chamado Blade Runner? O original lá Dos da década anos de 80? 80, né? Ele foi um filme que me fez começar a questionar muito o que significa a identidade, né? Eu nunca parei até hoje de questionar desde que eu assisti. Então, essa questão da identidade eu acho que é muito complexa, né? É muito. E, no fundo, a gente talvez nunca chegue a ter um entendimento claro, talvez não. Porque, na verdade, a gente atribui o significado que a gente quer para a identidade, né? A gente tenta conceituar o que a gente entende mais ou menos que seja, mas, no fundo, se tiver um teletransporte, por exemplo, por tunelamento, você tem uma pessoa que está aqui e ela é teletransportada para um outro planeta. Aquela pessoa que vai ser reconstruída lá, não é, na verdade, essa daqui que foi movida para lá. Na verdade, ela foi aniquilada aqui, né? Ela foi destruída aqui e foi reconstruída outra lá com outros átomos, mas reproduzindo as mesmas informações dos átomos que estavam aqui. Então, quer dizer... Mas será que a gente também não está sendo aniquilado de um segundo para outro, daqui a 5 Exatamente. Então, quer minutos? dizer, aí Então esse pode não conceito de fazer identidade... diferença também. Pois é, então, quer dizer, aí o conceito de identidade ele fica muito mal definido, né? O que significa exatamente identidade? O que caracteriza a nossa identidade? Né? Nós estamos mudando o tempo todo, mas o que separa, até em que medida nós podemos mudar, preservando a nossa essência? Né? Tem um E, no amigo meu fundo, que segue a ideia do Advaita Vedanta, que é a ideia de que tudo é uma coisa, todas as consciências são uma coisa só, então não faria diferença, desde que você preservasse sua informação, você seria, por essa filosofia, sempre a mesma pessoa. eu acho que uma generalização nesse nível, ela acaba não tendo muita utilidade prática para entender como a coisa realmente funciona. Acho que a gente tem que tentar encontrar algumas interfaces que sejam razoavelmente úteis para distinguir, né, em que medida você preserva a identidade e em que medida deixa de preservar. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser arbitrária. Né? Os significados precisam ter alguma utilidade para que você possa fazer classificações, para que possa fazer generalizações e previsões, e possa testar e verificar se aquilo faz algum sentido ou não. No caso, uma distinção que eu acho bastante clara, quando se faz, por exemplo, classificação de animais, né, taxonomia de animais, você procura classificar os animais de acordo com a similaridade ou evolutiva ou genética, você procura agrupamentos objetivos, né? Você tem um grupo que tem galinhas, patos, coelhos, cachorros, lobos. Você não vai colocar gatos e cachorros e patos num grupo e galinhas no outro grupo. A galinha vai ficar provavelmente no grupo dos patos e os cachorros, gatos e coelhos no outro grupo. Você vai separar, não porque você queira, mas porque você tem um conjunto amplo de características, tanto evolutivas quanto genéticas, que tornam os mamíferos mais semelhantes entre si do que as aves mais semelhantes as aves vão ser mais semelhantes entre si do que os mamíferos mais semelhantes. Agora, quando você vai dar um nome para um animal de estimação, é uma coisa muito arbitrária. Você pode chamar o seu cachorro de urso, né? Você pode chamar o seu cachorro de branquinho, bola de neve, na verdade ele é um cachorro preto ou castanho. Então, você dá um nome arbitrário. É diferente de uma classificação. Quando você opera de uma forma científica, você precisa procurar critérios objetivos e úteis que possibilitem você fazer uma classificação que faça sentido. Né? Quando você vai dar um nome para um animal, tanto faz, ou quando você vai dar um nome para qualquer objeto, né? Você inventa um objeto e vai dar um nome para aquilo. Ele pode ter qualquer nome, embora preferencialmente seria útil se você procurasse dar um nome que ele tivesse associado com a utilidade daquele objeto, né? daquele artefato. E no caso da classificação também. Então, o significado de identidade ela pode ser imposta de forma arbitrária, mas ela vai ter pouca utilidade. Né? Então, se você impõe um significado, o que vai significar individualidade? Indivíduo é aquele que você tem uma variação
tolerava de 2% numa medida do DNA. Né? Se o DNA não variou 2% com perda de raios cósmicos, de fracionamento do DNA, se preservou 2%, é o mesmo. Mas por que esse 2% e não 1,5% ou 1,2%? O critério para você estabelecer qual deve ser a dissimilaridade tolerável, ela poderia ser determinada, por exemplo, por análise fatorial, né, que seria um critério objetivo para você medir, que é o mesmo que se usa em taxonomia de animais, por exemplo. Você tem exemplo de taxonomia de animais porque você consegue identificar características que são mais semelhantes internamente no grupo e mais dissimilares quando você compara grupos diferentes. Né? Então, teria que procurar alguma coisa parecida para tentar determinar o que é a identidade sem que fosse uma imposição arbitrária que tivesse um significado útil, né, que pudesse ser preservado ao longo do tempo e talvez como pequenas evoluções. O ciclo de planeta, por exemplo, teve que passar por evoluções. O Plutão, por exemplo, foi reclassificado em 2006 porque foram descobertos Eris e depois outros objetos transneptunianos que eram mais semelhantes a Plutão do que Plutão era semelhante a qualquer outro planeta conhecido. Então, houve uma reclassificação, não porque eles quisessem fazer, mas porque havia elementos suficientes de características físicas e orbitais que levaram a uma necessidade de reclassificação. Né? Então, acho que Sim, mais ou menos... Na filosofia da mente existem algumas teorias, como por exemplo o computacionalismo e o conexionismo, que consideram que o cérebro é uma espécie de software. O computacionalismo, ele trata o cérebro, a mente, aliás, como uma espécie de software, né? O cérebro é o hardware. O computacionalismo trata mais ou menos de uma forma booleana, né, de binária, de 0 e 1, só que hoje a gente entende que a rede neural e o sistema do cérebro de neurônios não é binário, né? Ele é, na verdade, seria mais bem representado por floats do que por booleanos, né? E aí tem o conexionismo, que trata, é uma forma de computacionalismo que trata o cérebro dessa forma.